essa parte. O pessoal começa a entrar, mas não aparece aqui. Estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Celina, Odete, Jacinta. Boa tarde, boa tarde. Está aparecendo aqui para mim. Celina, Odete, Jacinta, Aloísio, Márcia, Maria Pacheco, Nancy. As pessoas estão aparecendo aqui para a gente. Boa tarde, Celina. Nós já vamos começar, gente, um minutinho só. Boa tarde, Jacinta, Neila Teles, Nancy, boa tarde. Boa tarde, Valéria, Neiva Teles, Alessandra, boa tarde. Neiva Teles, boa tarde. A Lúcia aqui, gente, ó. Saudades. Boa tarde. Alessandra. Valéria. Boa tarde, Alessandra. Marcela. Nós vamos começar o estudo, tá, gente? Estamos com saudades também, Jacinta. Que bom ver vocês. Um abraço aí para todo mundo em Santa Catarina. E a Alessandra. Aí, Neivinha, a Lúcia. Nós vamos começar já. Gente, muito boa tarde. Hoje, infelizmente, o Marco teve um imprevisto, ele não vai poder tocar e cantar. Então, nós já vamos começar o nosso estudo dessa tarde. Nós temos feito 2 reuniões, né? 2 lives. Esta, hoje, às quartas, 15 horas, e no sábado, às 19h30. No sábado, às 19h30, nós estamos estudando o Evangelho. E na quarta, né, esta reunião de hoje, nós estamos estudando No Mundo Maior, o 5º livro da série do André Luiz, que fala sobre a vida no plano espiritual, explica com detalhes. Então nós já estudamos 4 livros, começamos em 2017, 8 de março de 2017, começamos com o Nosso Lar e estudamos os 4 primeiros. Estamos no 5º livro, No Mundo Maior. São muitos ensinamentos profundos, ensinamentos que mexem realmente conosco. Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo no Mundo Maior, esta obra fantástica, né, do Chico Xavier, psicografado pelo Chico, ditada pelo Espírito André Luiz. Mas antes de dar continuidade no nosso estudo, veio uma ideia, só para a gente fazer um comentário de um capítulo do livro Os Mensageiros. É o 2º livro que nós estudamos. Os Mensageiros, o André Luiz, o Aniceto e o Vicente, o Aniceto é o mentor, e o André Luiz com o Vicente foram 2 médicos que viveram na Terra e eles vêm em missão. Então essa obra do André Luiz, gente, nós vamos perceber que cada livro geralmente é um mentor com mais um espírito, é uma equipe. Geralmente vem, às vezes na Terra, ou às vezes é passado uma grande parte no plano espiritual, sempre do lado espiritual.
E geralmente o mentor vai explicando, vai trazendo informações elevadas, e o André Luiz ele vai anotando, né, tudo aquilo. A gente não sabe como foi, né, essa forma que ele anotou, mas ele vai anotando tudo aquilo que ele vai vivenciando, tudo aquilo que ele vai aprendendo, tudo aquilo que ele vai participando ali, ele vai anotando para depois passar através do Chico Xavier para nós. Então foi um trabalho muito bem organizado. Então neste livro, o segundo, nós estamos só abrindo um parênteses aqui, porque é um comentário que nós vamos fazer, que nós achamos que deveremos fazer. E depois a gente volta a dar continuidade no mundo maior, naquele capítulo 7 que nós estamos estudando. Então, vem o Aniceto, o Vicente, né, e o André Luiz. São 3 espíritos. Eles vêm com uma missão aqui na Terra para passar uma semana trabalhando, e o André Luiz vai pesquisar e anotar todos os acontecimentos durante aquela semana. Veja bem, uma semana de trabalho deles, né, vai gerar um livro. Olha só a dinâmica, né, a grandiosidade do trabalho no plano espiritual desses espíritos mais elevados. E eles descem da colônia solar, passam por um posto de socorro. Ali tem vários ensinamentos dentro daquele posto de socorro, onde 2 espíritos, Alfredo e Ismael, coordenam o posto de socorro, uma história interessantíssima, né, dos 2. Depois eles vêm para o Rio de Janeiro, para a casa da Dona Isabel. Dona Isabel, uma viúva com 5 filhos, passando por provas difíceis, principalmente financeiras, com pouquíssimos recursos materiais, mas muito firme na fé, muito firme naqueles princípios religiosos dela. Então ela tem um núcleo de estudo dentro da casa dela, tem um cômodo, e ela passa grandes ensinamentos, principalmente para os filhos, né, para os 5 filhos, passando provas dificílimas, provas muito difíceis, né? Viúva com 5 filhos e passando dificuldades materiais muito grandes, mas com muita fibra, com muita fé, com muita determinação, com muita fidelidade ao Evangelho, à doutrina. Então, a casa dela se tornou um posto de socorro espiritual. Então, o que os espíritos vão ensinar para a gente? Que aonde que existe um agrupamento voltado para o bem, para a moral elevada, né, dentro de uma ética elevada, principalmente vivenciando a caridade, o amor, se torna um posto de socorro para as equipes espirituais. Então, por exemplo, o núcleo aqui onde nós estamos, uma igreja onde trabalha, né, e as pessoas agem ali de acordo com os princípios do Evangelho, qualquer lugar, né, um instituto de cultura onde as pessoas trabalham em prol da mudança do pensamento, né, da humanidade, um local na área da ciência, aonde que exista pessoas agindo, trabalhando e pensando no bem, pensando no amor, pensando na coletividade, cria-se uma atmosfera propícia para que a espiritualidade maior venha e trabalhe. Então, pode acontecer isso também com os nossos lares. Então, o lar onde que vibra a confiança entre as pessoas, a justiça, o amor, a tolerância, a compreensão. É claro que não somos almas perfeitas, né? Mas o grupo familiar que preza por isto, cria-se um ambiente espiritual saudável onde as equipes espirituais podem vir e trabalhar.
Então eles veem os espíritos em missões constantemente na Terra. Então eles utilizam muito desses prontos-socorros, esses postos de atendimento, socorros espirituais, para se refazer, para se restabelecer, né? Para ter esse ponto de contato. Então existem muitos na Terra, né? Os espíritos elevados, às vezes eles comentam, né, que das esferas mais elevadas, quando eles olham para a Terra, e a maioria das vibrações terrenas ainda são muito baixas, muito rasteiras, né? São muito deletérias, são muito pesadas, porque vivemos no mundo, gente, na Terra hoje, ainda a situação moral evolutiva da Terra, em geral, ainda estamos atrasados. Nós vemos que um dos maiores comércios lucrativos, né, hoje da Terra é o comércio de drogas e de armas. Então vivemos num mundo ainda muito inferior, né? Muito inferior, onde comércios muito lucrativos são de drogas e de armas. Ainda existe. Sabia que grandes nações gastam milhões, bilhões com armamento. Ainda estamos num planeta ainda muito assim, muito ligado ainda ao nosso primitivismo, ainda em geral, em termos gerais, não é? Então, os espíritos nos explicam da Igreja Católica, né? Até os 20 anos eu fui católico, depois eu passei para a doutrina espírita. Mas nós acompanhamos, a gente tem um carinho muito grande, né, pelo catolicismo, que foi a nossa base, porque estava ligado à internet aqui do núcleo, estava caindo, eu coloquei no 4G, acho que agora vai resolver. Vocês me dão um retorno, tá? Por favor. Um minutinho só, gente. Tá ok? Voltou, gente? Ah, tá legal. Ah, voltou para todos? Ah, ok. É porque estava no Wi-Fi aqui do núcleo, estava caindo. Aí eu tirei, coloquei no 4G e voltou. Ótimo. Então, gente, nós estamos comentando das vibrações pesadas ainda da Terra, que isso aí é muito importante nós conhecermos essa realidade, entendermos isso aí. Ainda vibramos num planeta que várias passagens dos livros do André Luiz, né, da obra do André Luiz, que eles narram, quando eles estão aproximando do orbe terrestre, da Terra, eles estão descendo das esferas mais elevadas e vêm em missões aqui na Terra. Então eles descrevem realmente as vibrações pesadas, sabe? Eles descrevem como se fosse uma camada mais escura em volta da Terra, porque realmente a maioria de nós encarnados ainda vibramos em faixas muito negativas. Quando vibramos em inveja, ódio, ressentimento, mágoa, né, rancor, violência, então tudo isto nós emanamos, porque o nosso pensamento é energia. Então, na faixa que nós estivermos vibrando, nós estamos emitindo energia. Então, na medida que nós vamos vibrando em amor, em paz, em compreensão, em trabalho, né, em estudo, nós estamos vibrando essas energias boas. Qualquer outro tipo de vibração menos elevada, nós estamos vibrando também energias negativas. Então a gente precisa entender isso, né, que acontece isso constantemente, e essa obra do André Luiz esclarece muito para a gente. Então a responsabilidade nossa com o nosso lar. Os espíritos batem sempre na tecla: façam o culto do evangelho no lar, façam uma oração pelo menos uma vez por semana, pode ser até mais, mas pelo menos uma vez por semana. Coloca uma vasilha com água
e até lembrar, né, gente, todo mundo coloca uma vasilha com água, porque nesse momento a equipe espiritual responsável por cada lar vai colocar o medicamento necessário ali que nós estamos precisando. Mas então os espíritos nos alertam isto, a oração em casa, fundamental, pelo menos uma vez por semana. Reúne o grupo todo familiar, se alguns não quiserem, um só senta ali, faz a prece, né? Porque a gente vai mudando a energia do nosso lar. Vai mudando. Com isto, a gente facilita para nós termos mais ajuda, né? Nós termos mais discernimento, né? Porque às vezes estamos com um problema muito sério, né? Uma dificuldade muito grande. A hora que a gente faz uma prece sentida, uma prece sincera, nós elevamos a energia e passamos a enxergar aquele problema de forma diferente, né? Nós vemos, às vezes a pessoa está num estádio de futebol assistindo um jogo, aí ela olha o jogador lá e fala, não, mas como é que o jogador não viu ali, né, para passar a bola para o companheiro ali do lado, que ele estava mais perto do gol, né, poderia fazer o gol e tal. Mas quem está vendo está na arquibancada, está vendo de cima. Às vezes o jogador que está lá próximo, mas ele não conseguiu ver, porque ele está dentro ali do problema, da situação ali, né? Então é questão de ver mais distante. Então o que nós aprendemos? Que a oração, a prece, ela nos faz ver a mesma situação de forma diferente. Às vezes não muda a situação, mas nós passamos a enxergar a situação de forma diferente. Por quê? Porque através da prece nós elevamos essa nossa energia. A partir do momento que nós elevamos, nós enxergamos mais. Quando estamos embaixo de uma montanha, nós enxergamos aquele ângulo que nós estamos ali inserido, né? Quando nós vamos galgando, escalando a montanha, na medida que nós vamos escalando e elevando, nós vamos enxergando aquele ângulo que a gente enxergava lá embaixo e mais ainda, né, amplia muito mais porque nós subimos mais na montanha. Quando a gente chega no topo da montanha, nós vamos enxergar aquele ângulo que nós enxergamos lá embaixo e muito mais. Chegaremos, né, uma amplidão muito, né, uma visão muito maior, porque estamos no topo da montanha. Assim, os Espíritos nos explicam a questão de nós elevarmos a nossa energia. E a prece é o mecanismo de nós elevarmos a nossa energia. Porque na medida que nós elevamos a nossa energia, nós passamos a ver aquela situação de forma diferente. Mahatma Gandhi, aquele grande líder indiano, ele tinha esse hábito. Às vezes ele estava com um problema, ele liderou, né, o povo indiano durante muito tempo. Às vezes ele estava com um problema sério. O que ele fazia? Ele afastava um pouco, meditava. Quando ele voltava, ele afastava até fisicamente. Quando ele voltava, às vezes já estava com a solução para o problema. Porque às vezes é assim, né? São problemas que nós estamos passando, às vezes todos nós estamos passando. Constantemente, né? Desculpa. Constantemente. Na medida que nós meditamos, fazemos uma prece, entramos no nosso mundo interior, conectamos com Deus, fazemos uma prece, nós vamos enxergar aquela situação com um ângulo diferente. Isso que é importante, né? E a partir daí, a gente vai tomar decisões diferentes do que a gente tomaria, né? Então, gente, o André Luiz, o Aniceto e o Vicente, esses três espíritos, então eles vêm para o Rio de Janeiro, para a casa da Dona Isabel, dessa viúva, e vão ficar ali durante uma semana para aprendizado. E são muitos ensinamentos, são muitos aprendizados durante uma semana. Então, para nós encarnados, com os nossos olhos físicos, chegássemos no lar dessa senhora no Rio de Janeiro, nós iríamos ver um lar simples, pobre, né, com muita dificuldade, uma pobre viúva com 5 filhos, passando sérias dificuldades, e iríamos enxergar isso, essa condição material. Eles chegaram com os olhos espirituais, enxergaram um pronto-socorro enorme, iluminado,
uma movimentação espiritual muito grande, espírito chegando, espírito saindo, espírito trabalhando e tal. Era um pronto-socorro enorme, porque a dimensão é outra, né? A vibração é outra, a dimensão é outra. E aquela movimentação toda em torno ali do lar da Dona Isabel, né? Por quê? Porque ela dava condições espirituais para que eles realizassem esse trabalho. Então, quem leu o livro Os Mensageiros, né, que é o segundo livro da série do André Luiz, lembra disso. Quem não leu, quando tiver oportunidade, leia, porque essa obra toda é fantástica. Mas hoje nós estamos falando deste livro, são vários ensinamentos. Então, em determinado momento, é à noite, é de madrugada, o trabalho intenso, porque os espíritos trabalham mais à noite, porque nós estamos dormindo, né, na faixa ali que a maioria está dormindo. Nós desligamos o corpo físico e vamos para o mundo espiritual. Então eles aproveitam estes momentos e fazem muitos trabalhos conosco, muitos trabalhos nessa esfera espiritual. Então existe milhões de espíritos trabalhando. Então, em particular, né, nós selecionamos uma passagem que o André Luiz está observando um espírito mais elevado da colônia Nosso Lar que está ali. E é levado em desdobramento a neta dela. A neta dela, uma jovem senhora que estava encarnada e passando por dificuldades. É levado, então, tem uma equipe espiritual, ela dorme, esta neta dela, desliga parcialmente do corpo físico e é levada lá no lar da Dona Isabel, esse lugar propício, né, para que realizasse muitos trabalhos. Então, a neta dela é levada lá nesse posto de socorro, no lar da Dona Isabel, do lado espiritual. E encontra com a avó desencarnada. A avó já era um espírito mais elevado. Ela havia, pelo que a gente entende no texto, parece que ela havia pedido para a mãe desencarnada, mas a mãe não tinha condições de ajudar. Então a avó vem ajudar. Isso acontece muito. Às vezes pedimos para um parente ajuda, mas aquele parente não tem condições de ajudar. Aí vem outro espírito mais elevado e ajuda. Então, todos os nossos pedidos não ficam sem resposta. Mas, às vezes, nem sempre aquele espírito que nós pedimos, ele não está em condições de ajudar. Então, às vezes, vem outro. Como foi nesse caso, veio a avó, que era um espírito mais elevado, para conversar com essa jovem senhora. Tem um trecho bem pequenininho, vamos ler aqui, um trecho bem pequenininho, da conversa da avó com a neta. Olha só, que é muito interessante. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. Olha só o conselho dela, né? Tinha alguém perseguindo ela, para ela não odiar. Conserva tua paz espiritual, acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, que a mãe não tem condições de ajudar, mas creia na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, ela estava sendo caluniada. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. Ela faz uma analogia com a serpente, que a calúnia, né, não tem vida própria, que o mal não tem vida própria. É víbora de brinquedo, a se quebrar como vidro,
pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Ela vai falando com ela. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Olha que cena bonita. A avó desencarnada acolhendo a neta que estava passando por uma prova difícil, que ela estava sendo caluniada. Aí o André Luiz faz uma pergunta interessante para o mentor. Ele pergunta o seguinte: esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei intrigado ao nosso orientador. Porque isso aqui, gente, como os Espíritos nos explicam, acontece muito. Nós vamos para o plano espiritual, às vezes estamos precisando muito de ajuda em determinada área. Os Espíritos nos ajudam, nos aconselham, nos orientam. Quando o Espírito, nós voltamos para o corpo físico, a mensagem passa para o cérebro físico. E esse passar para o cérebro físico, nós vamos entender da maneira que nós conhecemos o mundo, que nós enxergamos o mundo. Aquele pensamento, me parece, nós comentamos até no sábado, um pensamento bonito que nós lemos. Não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como somos. Então, toda vez que nós pudermos crescer e evoluir em todas as áreas, é importante para o nosso crescimento vibracional, pela nossa percepção. Então, quando o espírito está numa faixa mais elevada, ele está encarnado, ele vai para o plano espiritual, quando ele acorda, às vezes ele tem lembranças nítidas de tudo. E ele consegue discernir, ele consegue delinear melhor os caminhos, né? Mas uma grande parte de nós, igual acontece aqui, que o André Luiz vai explicar, nós chegamos no plano espiritual semilúcido, não tem muita lucidez, porque estamos muito presos aqui às situações, né? Ao mundo aqui material, e não conseguimos enxergar muito. Mas na medida que nós vamos nos libertando dessas algemas interiores, nós vamos tendo esse contato mais estreito. Olha só que interessante. Essa jovem senhora, ela não estava tão clara do que estava acontecendo, porque a mensagem estava vindo de espírito para espírito, né? A mensagem vai ficar, mas não tão claro por causa das condições dela. Mas a essência vai ficar. Isso que é importante. Porque às vezes nós acordamos de manhã, sonhei com isso, sonhei com aquilo, tal. Às vezes a imagem é figurada, mas a essência fica. Então, na hora de nós tomarmos uma decisão, uma situação que venha acontecer conosco, aquela mensagem que foi passada para nós, ela vem à tona, porque ela está no inconsciente profundo. Ela ficou arquivada, né? Nós vamos ver isso aqui que o mentor explica para o André Luiz. Vejam bem, quer ver? Então o André Luiz pergunta assim, vamos repetir: essa irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Ela vai lembrar de tudo que a avó está dizendo para ela? O Aniceto sorriu e esclareceu: segundo a avó, sendo a avó superior a ela, que é inferior, examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, uma desencarnada e outra encarnada, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca. Existia afinidade entre as duas, uma corrente magnética recíproca, né? Essa afinidade entre a neta e a avó.
Salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva, nível mais elevado. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. Quer dizer que a própria condição, gente, nós estarmos encarnados, nós já diminuímos muito a percepção espiritual. Lembranças, né, de encarnações passadas, né, ficam bloqueadas, né? Às vezes muitas tendências nossas ficam bloqueadas, às vezes muitas conquistas nossas. Por exemplo, às vezes o espírito ele tem já adquiriu um conhecimento muito grande na área da música. Às vezes durante algumas encarnações ele já trabalhou na área da música. Ele tem um conhecimento, ele já exercitou, né? Ele adquiriu essa bagagem. Mas ele tem utilizado, por exemplo, ele utilizou a música de uma forma muito vulgar, muito banal. Ele não espiritualizou, né, aquela arte. E ele buscou muito desequilíbrio, né, com a arte. Desequilibrou muito com a arte, às vezes com a música. Então, ele, para o bem dele, na próxima encarnação, às vezes vem bloqueado. Então, ele não pode mais envolver com a música na atual encarnação, por exemplo, porque senão ele vai desviar novamente. Então, vem bloqueado. Isso acontece muito. Às vezes nós temos conquistas, talentos, que às vezes vem bloqueado. Para quê? Senão nós vamos desviar da missão que nós precisamos realizar na atual encarnação. Então, às vezes, inibições, né? Às vezes a pessoa tem muita inibição para falar em público. Às vezes é um bloqueio que ela mesma pediu, porque às vezes ela utilizou da palavra mal nas outras encarnações. Então, é a questão dos talentos, né? Quando nós usamos mal o talento, é enterrado. Nós perdemos o talento, não é? Aquela palavra de Jesus, nós perdemos. Então, quando Jesus, aquele que enterrou o talento, Jesus fala assim: olha, então vamos pegar esse talento e dar para quem tem, para quem multiplicou. Por quê? Aquele que usou bem a música, ele vai ter sempre a oportunidade de vivenciar essas experiências. O que usou mal vai perder momentaneamente, vai ser bloqueado. Então, às vezes, muitos talentos que nós adquirimos em outras encarnações, às vezes na atual encarnação está bloqueado por misericórdia divina, pela bondade divina, para que nós não recaiamos nos mesmos erros. Então, isso é muito perfeito. Essa organização para a nossa encarnação, ela é muito perfeita, né, nos mínimos detalhes. Isso aqui você pode vir com esse talento, isso não. Você pode vir com essa facilidade, com essa não. É tudo muito bem organizado. Às vezes a pessoa fala assim, fica pedindo constantemente: meu Deus, eu queria mais dinheiro, né? Eu queria ter tranquilidade financeira, eu queria ser rico, né? Fica pedindo constantemente. Às vezes o mentor dele está ali do lado e sorri e fala assim: não pode, né? Não pode. E fala para os espíritos, né? Pelo amor de Deus, não dê para ele mais dinheiro, não. Porque tem 10 encarnações que ele está caindo por causa do dinheiro. E nessa encarnação atual, ele está passando muita dificuldade financeira. Mas é a encarnação que ele está melhor espiritualmente. Então, pelo amor de Deus, ele não pode ter dinheiro nessa encarnação. Isso acontece muito. Então, em todos os aspectos, né? Às vezes nós não temos aquilo, eu queria tanto aquilo, queria tanto ser assim, queria tanto ser diferente, mas às vezes não podemos. Não podemos porque é uma prevenção, né? Uma proteção para a gente não cair mais espiritualmente. No livro Missionários da Luz, é muito interessante, em determinado momento, né, na colônia espiritual,
o André Luiz vai observar as pessoas preparando, os espíritos preparando para reencarnar. Então eles pegam os mapas reencarnatórios e vão analisar. Aí tem um que olha o mapa e fala assim, não, eu vou querer um defeito aqui no meu joelho, né? Eu não posso ir com o corpo perfeito não, porque eu posso cair novamente em várias áreas. Então tem um espírito que veio pede para vir sem o seio a mulher, né? Porque a hora que ela viu o protótipo, o esquema do corpo físico dela, um corpo perfeito, ela havia caído muito na área do sexo. Ela tinha utilizado o sexo de uma forma muito errada, né? Porque o sexo é uma função natural, mas ela utilizou de uma forma muito errada e ela não tinha segurança que ela ia acertar na próxima encarnação. Então ela pede para vir com um defeito físico. Então, às vezes, nós temos determinados defeitos, sofremos, né, com aquele defeito. Eu queria ter uma área diferente, eu queria ter isso diferente, eu queria ter aquilo diferente, né? Eu queria, às vezes a pessoa fala, eu queria ser mais alta, uma muito alta, eu queria ser mais baixa, eu queria ser assim, né, tal. E nós estamos no corpo físico que nós muitas vezes pedimos. Muitas vezes pedimos, é aquele corpo físico que nós precisamos para nós cair menos e acertarmos mais. Então, estamos de acordo com aquilo que nós precisamos para o nosso nível de evolução, né? Então, só terminar esse pedacinho aqui, gente, um minutinho. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente dita, esse contato, né, no desdobramento do plano do sono físico. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando para os véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Então ela vai acordar, as minúcias ela não vai lembrar. Isso acontece muito com a gente, quase todas as noites, né? Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Então ela vai acordar bem disposta, alegre. Quantas vezes acontece isso? Nós estamos com problema, dificuldade, acordamos bem dispostos, alegres. Não sei o que aconteceu não, mas vou ver a vida, né, de uma forma com força, com coragem, com fé, vou em frente. Acontece isso conosco, não é? Muitas vezes acordamos alegres, felizes, sem saber por quê. Olha só, dirá que sonhou com a avó, olha só, dirá que sonhou com a avó, num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato. Os detalhes ela não vai lembrar, mas é um lugar que tinha muita gente. Acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, olha só, que logo se transformou em serpente de vidro. Olha só, a cobra transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma, e no fundo compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Ela vai lembrar da avó, da cobra de vidro que quebrou, transformou numa flor, porque a avó diz para ela que a calúnia era como uma serpente, né? Frágil, que ela vai ter continuidade até que não encontre, né, o amor. Então, é o que os Espíritos explicam, que o mal existe até o momento que não encontra o amor, que o mal é uma ilusão, né, ainda. Então, ela faz essa analogia. Então, a pessoa vai acordar com aquela imagem da cobra quebrando, da flor, tal. Então, superficial, mas no fundo, no inconsciente profundo, né, no seu espírito, ficou gravado. Então, ali ela vai vencer aquela prova da calúnia com muito mais tranquilidade. Ela vai conseguir olhar com olhos diferentes. Então, gente, é uma
é um alerta muito grande para nós, né? Para nós que estamos aqui encarnados, e os espíritos alertam muito do preparo para dormir, né? Nós fazemos uma prece, às vezes uma leitura rápida ali antes de dormir, que nós estaremos preparando para irmos para a vida espiritual. E são muitas oportunidades que nós podemos teremos, se nós estivermos mais preparados. No livro Missionários da Luz, o Alexandre, o mentor, fala com o André Luiz, que ele criou um curso para encarnados. Tinha 300 matriculados. Então, a hora que estamos no momento do sono físico, podemos participar destes cursos, né? Mas ele disse que mais ou menos só uns 10% que vão, que a maioria não vão, porque estão presos a situações, a problemas, né? É como aquele aprendiz e o mestre. O mestre escutou o aprendiz gritando: socorro, 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 socorro. Aí o mestre foi de encontro ao aprendiz. Ele estava abraçado numa árvore e gritava socorro. O mestre disse assim: o que está acontecendo? O aprendiz disse assim: eu estou preso nessa árvore. O mestre disse: não, você não está preso, você está abraçado nesta árvore. Solta os teus braços que você estará livre. Aí o aprendiz soltou os braços e disse: é mesmo, eu estou livre. Então, quem contou essa passagem para a gente, mostrando que o problema maior nosso é ficarmos presos aos nossos problemas, ficarmos alimentando os nossos problemas. Então a gente fica preso, é como se tivesse abraçado uma árvore e não soltar. Quando às vezes a gente tem um problema, a gente fica pensando nele 24 horas. Quer dizer, nós não damos oportunidade para Deus agir. Nós somos presos ali. Então nós temos que dar oportunidade para Deus agir. Porque às vezes, nesse momento que nós desligamos daquele problema, desligamos daquela situação, nós deixamos Deus entrar e agir na nossa vida. E quando nós voltamos para a situação, às vezes ela está resolvida ou semi-resolvida, né? Porque tem situações que nós temos condições de resolver, tem situações que não, porque elas não dependem da gente, dependem do outro, né? Mas, então, a oração, né? E não está preso, nós somos aquilo que pensamos. Então, na medida que nós pensamos positivo, que nós pensamos coisas boas, nós elevamos a nossa energia e aí tudo fica mais fácil, não é? Então a gente tem que pensar sempre nisso, a força do nosso pensamento, né? A força dos nossos sentimentos, né? A força que é essa emanação que sai de nós, né? Então, hoje nós fizemos até o seguinte, nós entramos noutra obra, Os Mensageiros, mas nós sentimos necessidade de comentar sobre isso, sabe? Porque existem muitas dúvidas, né? Existem muitos até livros, pesquisas em torno do sonho, e claro que a ciência pesquisa muito, né? Em torno, mas o Vanderlei vai mostrar um lado aqui para a gente, para nos alertar que nós temos esse contato, né? Não estamos sozinhos, não estamos desamparados, existe uma equipe espiritual cuidando da gente, o nosso anjo de guarda cuidando da gente constantemente, não estamos desamparados, existe toda essa movimentação, esse trabalho no plano espiritual, para que nós consigamos realmente viver e cumprir bem a nossa missão aqui na Terra. E não conseguimos cumprir a nossa missão daqui 10, 20 anos, não. A gente consegue cumprir hoje, né? Cada dia é uma etapa da nossa evolução. Gente, então nós vamos partir agora para o final do estudo, né? Esse estudo dessa obra muito importante. Aí quando for quarta que vem, nós voltamos naquele capítulo sobre aquele espírito que havia prejudicado pessoas, né? Havia mandado assassinar várias pessoas, tal,
e fazia quase 200 anos que ele estava em sofrimento, né? Sendo perseguido por aquelas pessoas que foram assassinadas por ele e tal. Aí nós vamos dar continuidade naquele estudo, que é muito interessante também, muito profundo esse estudo desse livro No Mundo Maior. Então nós vamos deixar, então, voltaremos na próxima quarta-feira naquele capítulo, no capítulo 7 do livro No Mundo Maior, tá bom? Então nós vamos terminando agradecendo a Deus, a Jesus por essa oportunidade, agradecemos a todos, né? Um abraço a todos aí, a Alessandra mandando um abraço aqui, né? Então, realmente agradecendo a espiritualidade, né? E sábado, no próximo sábado, 19h30, se Deus quiser, eu acredito que Ele vai querer, estaremos aqui conversando sobre o Evangelho de Jesus, tá? Então, uma boa tarde para todos, né? Uma boa quarta-feira e vamos caminhar com força, com fé, com coragem, que todos nós vamos vencer.